Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Gostaria de parabenizar, antes de tudo, a irmã Rosângela, a Natália e a Duda, porque essa semana elas completaram mais um ano de vida. Que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente. E no domingo também nós temos um aniversariante. E esse aniversariante se chama Nicolás. Ele vai fazer 6 aninhos no domingo. Então, crianças, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, a irmã Rosângela, aos nossos pastores, que nos confiou essa grande responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor para vocês. Então, antes de iniciarmos, vou estar orando, agradecendo a Deus por este momento e para que Ele possa conduzir tudo conforme eu queria a vontade dEle, tá bom? Então, feche os olhinhos aí e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, estamos nessa noite em Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, te agradecemos pelo fôlego de vida, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, que neste momento, ó Pai, que o Senhor possamos estar sendo instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, que possamos, ó Deus, estar recebendo de Ti, Senhor. Senhor amado, que possamos aquilo tudo que foi ensinado possa ser guardado em nossas mentes e nossos corações, para que sejamos, Senhor amado, praticantes da Tua palavra. Seja conosco, te entrego a cada criança, a cada família, Senhor, que possa estar ouvindo, Senhor, esse estudo, essa live, que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira grandiosa, Pai. Toma frente e o primeiro lugar, Senhor, porque tudo é para Ti, porque tudo pertence a Ti, Senhor. Pai querido, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Nós temos um reforço agora do tio Alan, que também está nos ajudando na Escola Bíblica Dominical. E para lembrar que amanhã tem live do Tia Alan no Instagram, às 18h30. E terça-feira também tem live do Tia Alan no Instagram, às 18h30. E a nossa Escola Bíblica será toda quarta-feira, às 18h30. Certo? Então, crianças, peguem a Bíblia, porque vamos usar muito a Bíblia hoje. E a nossa lição de hoje, semana passada o Tia Alan trouxe uma lição maravilhosa. Foi uma bênção sobre a última Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. E hoje nós vamos falar na lição 11, que é sobre a prisão de Jesus. Então, será que Jesus sabia que ele ia morrer? O que você acha, Nicolas? Fala aqui. Ele sabia. Ele sabia quem iria traí-lo? Sim. Então, nosso texto de referência do estudo de hoje está lá em Mateus 26. Abram a Bíblia em Mateus 26, que é o livro da referência de hoje, ok? Então, vocês pegam a Bíblia e vamos ler no texto de hoje. O texto do dia é: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Mateus 26, 45. E vamos entender como que isso tudo aconteceu, como que ocorreu a prisão de Jesus. Então vamos lá. O Getsêmani era um jardim que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, que significa prensa de azeite. Ali, angustiado, Jesus foi prensado por nossas culpas. Ao chegar nesse jardim, Jesus se afastou dos 3 discípulos para orar, que tem texto de referência em Marcos 14:35. Vamos ler em Marcos 14, capítulo 14, versículo 35. Aqui vamos. Porque Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas apenas 3 discípulos foram com ele até o jardim, ou na entrada do jardim do Getsêmani. Jesus deixou os 3 lá esperando enquanto ele foi orar. Porque Jesus, ele tinha o costume de estar sempre indo ao Monte das Oliveiras, ao jardim do Getsêmani, estar orando. Então, seus discípulos sempre o acompanhou nessas idas até o Monte das Oliveiras. E nesse dia, Jesus não foi com os 12, Jesus escolheu
3 discípulos para ir com ele. Então, lá em Marcos 14, versículo 35, fala o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Olha que dor que Jesus estava sentindo, que agonia que ele estava naquele momento. E ele falava, e ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha que obediência, crianças. Jesus, ele estava dizendo naquele momento, eu sei, Senhor, vou falar com as minhas palavras. Pai, eu sei que eu vou passar por esse sofrimento. Eu sei aquilo que me aguarda, aquilo que me espera. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Olha a obediência de Jesus. Por mais que ele sabia a dor que ele passaria naquele momento, ele se dispôs de si mesmo e fazer a vontade do Senhor, a fazer a vontade do Pai. Então, vamos seguir aqui. Isso nos mostra que existem ocasiões em que necessitamos de oração secreta. Foi o que aconteceu com Jesus. Naquele momento, ele já tinha ceado com seus discípulos, já tinha tido aquela conversa com os seus discípulos. Ele já sabia o que ele esperava, ele já sabia quem era o traidor, ele já sabia de tudo. Só que naquele momento ele queria um particular com Deus. Então, ele foi naquele momento de oração secreta. Sabe aquela oração que o livro de Mateus 6,6 fala? O que o livro de Mateus 6,6 fala, tia Fernanda? Eu não sei, tia Fernanda. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, criançada. Mateus 6,6 diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, existem momentos que a gente não quer orar, momentos que não é estar com multidões ao nosso redor, mas é um momento único, um momento entre nós e Deus. É um momento que precisamos estar somente, sabe aquele hino, você e Deus? Então, é isso aí. Você e Deus. E neste momento, Jesus, ele e Deus, porque ele estava numa agonia imensa pelo sofrimento que estava por vir. E continuando, quando Jesus, depois de ter orado, voltou e viu que os 3 discípulos haviam adormecido. E logo Jesus indagava a Pedro o fato de não poder nem por 1 hora vigiar com ele. O mais intrigante é que um pouco antes, este mesmo Pedro que havia afirmado com veemência que tudo enfrentaria com o Senhor, estaria sempre ao seu lado. Em Mateus 26, 32, 35, vamos ver o que está escrito. Pedro, olha como é que ele fala. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha a veemência que aqui na revista fala, que Pedro falou, que ele daria a vida dele se preciso fosse, para salvar Jesus. E naquela mesma noite, Jesus falou para ele, nessa mesma noite, tu me negarás. E foi exatamente o que aconteceu. Então, vamos lá. O sacrifício de Cristo em favor do pecador seria cumprido cabalmente, possibilitando assim a salvação da humanidade. Jesus morreu por nós, ele entregou a sua vida por nós, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nós fomos alcançados pela sua graça. Sua graça é essa que é favor imerecido, nós não merecíamos, crianças. Mas ele morreu por nós, para que tivéssemos vida e esperança de salvação em Cristo.
Então, Jesus é a nossa salvação. Ele morreu por nós. Então, tudo que fizermos para Ele não vai ser suficiente para agradecermos a Ele por tudo que Ele passou por nós. Então, uma pergunta que eu fiz no início. Se Jesus sabia que Ele iria morrer, e se Jesus sabia quem iria o trair, e quem iria traí-lo? Será que Jesus sabia? Ele sabia. Então, vamos lá. Em Mateus 26, 1, fala assim. E também nós temos referência em outros evangelhos. No livro de Marcos, no evangelho de Marcos, 14, do 1 ao 2. O evangelho de Lucas, 22, do 1 ao 2. João 11, 45, 53, também fala. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Está aí a resposta da pergunta que eu fiz. A tia fez a pergunta que Jesus, será que ele sabia que ia ser crucificado? Ele sabia sim. Por que ele sabia? Aqui em Mateus 26 relata, e nós temos outras referências nos outros evangelhos também que relatam a mesma coisa. Então, Jesus, ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia da dor que ele passaria. Então, os principais sacerdotes, olha aí, Jesus, ele sabia que ia ser crucificado. Por quê? Porque os principais sacerdotes, os anciões do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Porque estava aqui, a festa da Páscoa estava chegando, então não poderia ser naquele momento. Mas eles iriam esperar o melhor momento para fazer aquela prisão. Aí eu te pergunto, por que Jesus foi preso? Ele cometeu um crime? O que ele cometeu de errado? Nossa, se nós pegarmos os 3 anos de ministério que Jesus teve, ele só fez maravilhas, ele fez milagres, ele só fez o bem, ele curou, ele transformou. O primeiro milagre de Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho. Olha, naquele momento, naquela festa de casamento que tinha acabado o vinho, Jesus vai lá e opera o milagre. Então, Jesus só trouxe coisas boas, ele só fez um bem. Eles não tinham do que acusar Jesus. Então, eles começaram a maquinar algo para poder prender Jesus. Então, vamos lá. Aí, vamos ler o livro, agora o capítulo de 26, do versículo 35, né, que é a referência que a lição nos dá, 36. Até o 56, para nós entendermos como que isso tudo aconteceu, certo? Então, vamos lá. Em seguida, foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani. Já sabemos que o Getsêmani fica no Monte das Oliveiras. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que dor que Jesus estava sentindo naquele momento, crianças. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ainda, e eis que chegou, quando ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem o beijar, e esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram nas mãos, Nisto, aproximando-se eles, deitaram e as mãos em Jesus o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. E acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai? Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos deixaram e fugiram. Abandonaram Jesus naquele momento. Eles fugiram. Todos eles fugiram. Então, aqui nesse texto, nós vemos o quão profunda dor, quão profunda tristeza que Jesus estava por passar por aquela situação. E no livro de Lucas, fala, Lucas 22, 44, eu vou ler aqui para vocês terem noção da dor que Jesus sentiu, que ele sentiu naquele momento. Lucas 22, 44. Fala assim, ó: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vocês imaginam, quando a gente corre muito, quando a gente se exercita, a gente sua, os nossos poros saem suor. Aqui, Lucas, o Evangelho de Lucas, foi o único que descreveu com mais clareza sobre o que aconteceu. Por quê? Porque Lucas, ele era um médico. Então, ele conseguiu extrair daquela situação, daquele momento, aquela agonia que Jesus passava, ele conseguiu descrever de uma maneira mais detalhada. E ele foi aqui no capítulo 22, o versículo 44, que ele fala que ele orava com uma maneira tão intensa que o seu suor se tornou gotas de sangue que caíram sobre a terra. Então, é só pra gente, assim, eu acho que nós não vamos ter jamais a noção do que Jesus passou naquele momento. Da dor, da tamanha dor. Porque ele não levou um pecado de 1, ou de 2, ou de 3. Ele levou o pecado do mundo inteiro. Jesus, ele morreu por mim, por você, por todos. Quando Jesus foi crucificado, naquela cruz estavam 2 homens maus que cometeram erros, transgrediram a lei. E eles estavam ali pelo mal que eles fizeram. Então, eles estavam pagando pelo mal que fizeram. Então, Jesus, ele não fez nenhum mal, mas ele morreu para nos salvar. Naquele momento ali na cruz, um dos bandidos, um dos ladrões, ele falou o que para Jesus?
se tu realmente és o Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu, porque Jesus, criança, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa dentro de nós. E ele falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele viu arrependimento na vida daquele homem. Mas o outro, ele não se arrependeu. Ele zombou. Se tu és filho de Deus mesmo, então por que não te salvas? E salva nós. Ele não houve arrependimento, não houve, como aqui no caso de Pedro e Judas. Nós vamos falar sobre isso. Pedro e Judas. Pedro, ele afirmou com veemência que estaria com Jesus, que daria a sua vida por Jesus. Mas Jesus falou para ele, ainda hoje tu irás me trair. E Pedro, não, Jesus, eu dou a minha vida pelo Senhor. E Judas, ele era como se fosse um tesoureiro de Jesus. Ele tomava conta das coisas, porque Jesus ele, recebia muitas doações e ele cuidava dessa parte toda. E Judas, ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus. Mas há uma diferença entre você andar, entre você conhecer e você seguir. Você seguir é você ser parecido com ele. É você realmente ver o que o mestre faz e você fazer da mesma forma. Não adianta nós estarmos andando, ele andava com Jesus, mas ele não tinha a essência de Jesus, ele não tinha o caráter de Jesus. Judas, ele tinha uma deficiência no seu caráter. Como era essa deficiência do seu caráter? Porque ele não foi forçado a fazer o que ele fez. Ele não foi forçado. Ninguém chegou assim, Judas, você vai trair Jesus. Judas, você vai receber moedas, você vai receber uma quantia muito grande em dinheiro para poder entregar a Jesus. Não. Isso partiu dele. Ele não foi compelido a isso. Então, o que acontece? Aqui nós vemos o caráter de Judas não foi modificado. Ele andava com Jesus. Ele poderia estar andando com Jesus, mas ele não tinha sido mudado. Ele não tinha sido transformado pelo amor de Jesus. No entanto, que lá no capítulo 26, crianças, é muito interessante. Aqui no capítulo 26, no versículo 15, eu vou ler do 14, fala assim, fala sobre o pacto da traição. Temos referências em Marcos 14, 10 ao 11 e o Lucas 22, do 3 ao 6. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, olha aí, ó, Judas foi até os principais sacerdotes e propôs, que me quereis dar? Eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Gente, olha isso. Foi de uma maneira muito cruel. Ele fez de uma forma premeditada. Ele premeditou tudo. Ele premeditou. Olha como é que... Olha exatamente o momento. No versículo 16 fala, e desse momento em diante, ele fez um acordo com aqueles homens. Desse momento em diante, buscava ele. Não sou eu que estou falando, criança. Aqui, ó. É a palavra do Papai do Céu. Desse momento em diante, ele buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Então, vocês lembram que lá no versículo 26, nos primeiros versículos, os sacerdotes, os anciões do povo e o sumo sacerdote Caifás, eles estavam procurando uma situação para prender Jesus, que não seja na festa, para não criar tumulto. Então, foram lá com Judas, né? Houve uma conversa entre eles em que foi proposto isso. Gente, mas o que mais me dói nisso tudo, além da falta de caráter de Judas, é que ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não quis. Sabe quando que ele teve a oportunidade? Vamos lá.
O momento da oportunidade de Judas foi na Santa Ceia. Foi no momento da ceia. Lá no versículo 26, do capítulo 26, no versículo 26, fala assim: Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, obedecendo, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber o novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, naquele momento, houve a ceia e eles foram para o Monte das Oliveiras. Só que no versículo anterior, no capítulo 20, vai falar sobre o traidor, onde ele é indicado, onde Jesus dá oportunidade para ele. Aqui foi o momento da Santa Ceia. Aí vamos lá, no versículo 20, fala assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus sabia que iria traí-lo. Ele sabia. E Judas já estava, lembra que a gente já falou que estava tudo já, ele já estava tudo preparando, planejando. Foi algo premeditado por parte de Judas. Então ele já sabia como, ele já estava planejando como fazer. E Jesus sabia quem seria e como seria. Então vamos lá. Aí Jesus falou, estava todo mundo reunido, porque Jesus é verdade. Criança, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nada, nada versus nada. Jesus é a própria verdade. E nesse momento aqui, ele falou: Em verdade vos digo que dentre vós um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. E mais adiante, nos livros de João também fala sobre isso, fala que naquele momento Satanás entrou na vida de Judas. Crianças, prestem atenção. A oportunidade que Deus deu de Judas se arrepender está aqui, nitidamente. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ele ia morrer de qualquer jeito, meus amores. Judas traindo ou não, Jesus ia morrer, porque isso iria acontecer. Porque já estava previsto na profecia que isso iria acontecer. Jesus iria morrer. No entanto, o que ele fala aqui, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Gente, como pode a pessoa estar numa mesa reunindo com o Mestre e Jesus fala isso? Ai daquele por quem ele vai ser traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Judas escutou isso e não se arrependeu. Ele simplesmente manteve o plano. Sabe por quanto, crianças, que ele vendeu Jesus? Sabe por quanto que foi essa traição? 30 moedas de prata. Naquela época, isso era basicamente equivalente a um salário de um trabalhador. Então, 30 moedas de prata equivaleria a 3 salários naquela época de um trabalhador. Aí o que ele me faz? Me traz Jesus. Jesus deu oportunidade aqui para ele. Jesus falou aqui, foi nitidamente, Jesus disse para ele: eu sei que é você que vai me trair. Se arrependa, amor. Mas sabe, lá no Jardim do Éden, quando Gênesis fala que Deus ele nos deu o livre-arbítrio, exatamente isso. Jesus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então,
Aqui, a decisão era de Judas a não querer trair, mas ele manteve o plano. E esse plano foi até o fim, até o momento que Jesus estava no Getsemane. Ele foi com os 12 até o Monte das Oliveiras, mas até a entrada do jardim do Getsemane, ele só foi três discípulos, Pedro, Tiago e João, que acompanhou ele até o jardim do Getsemane. E aí ele sofreu, ele chorou, ele se angustiou, e ele falou: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque a obediência, ele era obediente, assim como nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Então, meus amores, por que Jesus escolheu ser obediente? Por quê? Vamos lá, Romanos 12, 12. Romanos 12, 2 fala o seguinte. Romanos 12, abram a Bíblia aí, hein? Romanos 12, 2. É 12, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E possamos viver de acordo com a vontade de Deus, sermos obedientes a Deus, que possamos ter um caráter de Cristo em obediência, em amor. E naquele momento ali no Getsemane, quando Jesus estava no seu momento de dor, chegou Judas, o beijou no rosto, que era o sinal que ele estava entregando a Cristo. Vieram aqueles homens todos, aqueles soldados todos, e vieram prender o Jesus. Naquele momento, meio que assustado, certamente, porque eles estavam dormindo, lembra? Os 3 discípulos estavam dormindo. Qual eram esses 3 discípulos? Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Várias vezes Jesus orou, 3 vezes Jesus foi, voltou, estavam dormindo, foi, voltou, estavam dormindo. E naquele momento, quando ele chegaram lá os soldados para prender Jesus, certamente estavam meio assim atordoados. Opa, o que está acontecendo? O que houve? Pedro pegou sua espada, desembanhou e cortou a orelha do soldado. Eita! Tirou a orelha fora do homem. Foi a orelha direita. Tirou fora a orelha direita do homem. E Jesus, vendo aquilo, foi lá, pegou a orelha, colocou de volta a orelha. E naquele momento, ele falou com Pedro: guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Então, naquele momento, Jesus falou, o que ele quis dizer para Pedro? Pedro, a vontade de Deus é soberana. Eu vim para um propósito. Esse chegou a hora. Não é por espada, não é por força, não é isso. A Bíblia fala que Jesus foi entregue como ovelha muda ao matadouro. E assim ele foi. Ele foi entregue. Então, naquele momento, Pedro arrancou a orelha do soldado, do Malco. O nome do soldado era Malco. E naquele momento, tá? Referência, vamos lá. Malco, João 18, 10, 11. Abram aí, vamos conferir, crianças. João, já estamos finalizando. 18, 10 e 11, para finalizarmos. 10 e 11. Fala assim, ó. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Aí está a referência do nome e do qual discípulo que cortou a orelha do servo do grande sacerdote. Então, meus amores, naquele momento de dor e angústia e sofrimento, o que Jesus fez? Ele orou. Em todo o tempo, ele orou. Ele foi obediente até o fim. Então, o que eu tenho para falar para vocês?
o amor de Jesus foi tão grande. Não tem aquela musiquinha, o amor de Jesus é tão grande, mas foi tão grande, mas tão grande, que ele entregou a própria vida por nós. Então, o que nós podemos fazer, o que podemos estar fazendo para estarmos mais pertinho de Jesus? É o que a tia sempre fala na escola dominical. Como que vamos chegar ao céu, como vamos ao céu, se não conhecermos o dono do céu? Quem é o dono? Não é Jesus? Então precisamos conhecer Jesus. Então Jesus, ele sofreu tudo isso por nós, por amor a nós. Então que possamos viver uma vida de santidade, que possamos viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Que não sejamos como Judas foi. Judas teve oportunidade de mudança, teve oportunidade de arrependimento e não se arrependeu. Diferente de Pedro. Pedro traiu Jesus? Sim, Pedro traiu Jesus. Mas Pedro se arrependeu. Ele se arrependeu e fez coisas muito grandes depois disso tudo. Mas Judas, naquele momento único, último momento, ceando com o Senhor falou aquilo que Jesus falou com todos os discípulos, disse que sabia que um deles iria trair, sabia que um deles iria traí-lo. Naquele momento, Jesus deu oportunidade de arrependimento, mas a sua ganância, ele não pensava em outra coisa a não ser o dinheiro, em querer dinheiro, naquilo tudo, no que esse mundo oferece. Judas, podemos tirar ele como o que nós temos aqui hoje, o mundo. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, sim, mas tudo isso vai ficar. Nós precisamos, sim, mas precisamos mais ainda de conhecimento da palavra. A Bíblia fala que pereceis por falta de conhecimento. Eu gosto muito do livro de Provérbios que fala sobre a sabedoria. E Tiago também fala sobre isso, que precisamos pedir a sabedoria. Sabedoria é de graça. Se tu, porém, não tens sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Então, que possamos estar conhecendo a palavra do Senhor. É o que a tia sempre conversa com vocês, crianças. Se a gente não lê a palavra, não tem como a gente saber, não tem como a gente conhecer Jesus. Então, para a gente morar no céu, a gente precisa conhecer Jesus. Então, como que a gente vai conhecer Jesus? Orando, lendo, buscando, aprendendo na palavra do Senhor. Então, que essa palavra possa ficar guardada no coração de vocês. Que vocês possam estar cada dia tendo fome da palavra do Senhor. Assim como vocês se alimentam dos nossos alimentos que temos aqui na terra, vocês também possam alimentar do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Então, meus amores, fiquemos com essa palavra, possamos guardar essa palavra no nosso coração, como diz o livro de Salmos 119:11, escondi-se a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardem essa palavra no coraçãozinho de vocês. E é o versículo da semana, hein? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardem esse versículo, sejam obedientes. Sigam o exemplo, o caráter de Jesus. E que possamos a cada dia a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês grandemente. E que ainda que estejam momentos difíceis que possamos passar. Jesus passou por um momento difícil, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi abandonado. Mas a sua confiança, o seu propósito, ele cumpriu aqui na terra. E que possamos ser discípulos de Jesus, que possamos levar a mensagem do Senhor para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que necessitam ouvir a palavra, aqueles que precisam ser libertos, ser salvos, alcançados por este amor, como um dia nós fomos alcançados e que um dia nós vamos morar lá no céu. Esse mesmo Jesus que sofreu por nós, esse mesmo Jesus que foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, um dia ele voltará. E voltará com grande poder e glória. Porque ele vai vir, meus amores, vai vir com grande glória, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Então que possamos estar firmes
no Senhor Jesus, aguardando a sua volta. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Que Deus possa nos dar uma semana abençoada na presença dEle. Beijo.